Oi, bom dia. Nós vamos começar o nosso culto ao Senhor quando estaremos conversando, trocando ideias a respeito da sua misericórdia, através da sua paciência, do seu carinho para com cada um de nós e para com todas as pessoas, todas as pessoas. A gente vai estar, refletindo sobre verdades que nos levam a entender cada vez mais a respeito disto. Aí a gente começa aqui pelo nosso momento devocional. E a gente está na 8ª semana e estamos no 8º ponto da pregação de Jesus ali aos apóstolos, não é? É o chamado Sermão do Monte. E aí Jesus está falando com eles, com os seus apóstolos, e aquela sequência colocada por Mateus nos ajuda muito a ter uma visão excelente, né? Não perfeita, porque Mateus tem suas limitações, é humano, né? Mas a gente pode ter uma visão muito bem completa a respeito do que Deus tem operado e vai continuar operando na vida dos salvos. Aí a gente está no 8º ponto, quando fala sobre o amor ao próximo, tá? Que é plantado em nós. Quer dizer, já temos como imagem e semelhança, mas agora com a obra do Espírito, né, como fruto do Espírito, a gente vai desenvolver naturalmente. Não precisa fazer exercícios. Naturalmente isso vai ser desenvolvido em nós. E agora, Mateus coloca isso no Sermão do Monte, para que a gente tenha uma ideia como é que isso funciona, como é que acontece na vida da gente. Aí a gente já viu o versículo 40, isso no capítulo 5, né? A gente já viu o versículo 43, 44 e o versículo 45, já conversamos sobre isso, né? E agora a gente vem aqui para os versículos 46 e 47. Nesses versículos temos o seguinte: pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? O que é que eles vão fazer demais, né? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo, né? O cobrador de imposto era o publicanos, né? E os publicanos eram vistos como inimigos do povo de Israel, porque cobrava impostos aos israelitas, favorecendo os judeus, os romanos, né? Então eram tratados como inimigos. Não fazem assim os publicanos? Não fazem assim os cobradores de impostos? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis de mal? Né? O que fazeis demais? O que é que vão fazer demais, né? Além das pessoas? Não fazem os cobradores de impostos também assim? Aí Jesus coloca o que está no coração, os preconceitos daquele povo, né? Para que eles compreendam exatamente, não é, a força daquilo que ele está ensinando. Muito bem, tem aqui alguns aspectos que a gente vai chamar a atenção. O primeiro é o seguinte: se amardes os que vos amam, né? Que bom, os que não são considerados inimigos. Se vocês amam aqueles que não são considerados inimigos, que diferença vocês fazem? Todo mundo faz isso. E todo mundo, né, tá numa situação sem a ajuda do Espírito, fazem isso. Por que é que vocês fariam o mesmo? Por que é que vocês não fazem mais, já que tem o Espírito Santo? Aí o ponto 2. Que recompensas tereis? Que bom testemunho seria isso, vocês fazerem o que todo mundo faz, né? Que novidade haverá nisto? Essa é a questão que Jesus levanta para eles. Os cobradores de impostos, que são considerados inimigos pelos judeus, né? Isso quer dizer que Jesus aprovava, né? Claro que não. A gente conhece Jesus, a gente vai entender que Jesus jamais aprovaria. Pelo contrário, Jesus vai dizer muitas vezes que o comportamento dos publicanos são muito mais achegados a Deus do que o dos judeus, fariseus. Jesus vai contar a parábola do fariseu e do publicano,
e vai mostrar isso com clareza. Então Jesus não tem preconceito, não é? Nem religioso, nem social contra os publicanos. Então por que ele está mencionando aqui? Bom, a gente pode entender que Jesus estava usando o que estava no coração das pessoas, mas a gente pode entender também que Mateus, não é, 40 anos depois, porque isso aqui foi mais ou menos ano 29, 30, e Mateus já está lá no ano 70 escrevendo isso. Então, 40 anos depois, né? Então ele está usando muito do que ele lembra, do que ele tem, do que ele compreende daquilo que foi ensinado. Temos que considerar isso. Né? Ah, mas não foi Deus que falou no ouvido dele? Não, não. Muita coisa que Moisés falou, muita coisa não, mas algumas coisas que Mateus falou sobre Jesus, né, foi mudado, né, por outros evangelistas que escreveram a mesma coisa, porque eles viram que Mateus ali perdeu um pouco, né, a lembrança sobre determinadas coisas e eles vão lá e colocam de outra forma. O que mais? Pessoas que não são luz ou sal fazem isto normalmente. Então não há nada de mudança de vocês. Vocês são iguais a todo mundo se vocês agirem como todo mundo. O que a obra do Espírito faz na vida da gente, para a gente ser luz e sal, é que o Espírito trabalha no coração da gente para a gente ter um comportamento diferente daquele que qualquer um tem. Entendeu? Então, é nesse sentido que Jesus está chamando a atenção. Vamos ver aqui os motivos que temos para a oração hoje. Então, primeiro, os que estão sempre cultuando conosco. Claro que Deus vai abençoar esses e abençoar todos os demais também que não acompanham. Mas a gente lembra esses que estão sempre conosco. Ou de manhã, na hora que está acontecendo, ou à tarde, ou à noite, ou de madrugada, né? Pessoas que estão, de alguma forma, de alguma maneira, envolvidos no culto que nós prestamos. Adoradores que estão enfermos ou em dificuldades. A gente lembra o nome deles, mas sabendo que Deus sabe como cuidar perfeitamente, maravilhosamente, todas essas pessoas. Amigos e irmãos aniversariantes, a gente já ora antecipadamente por essas pessoas, que a gente vai saber um pouquinho depois, a gente vai, né, estar em contato com eles e a gente já está orando por eles. Deus nos faça bênção no trabalho e na vida. Deus nos faça bênção, né, nessas convivências nossas. Que o mundo seja atraído a Jesus porque convivem conosco. Que o mundo se sinta atraído a Jesus, porque convivem com a gente. Né? Que o Senhor não nos deixe pensar que demonizações convencem as pessoas do pecado. Então, esse negócio de estar demonizando tudo é do diabo, tudo é contra Deus, tudo é de demônio, tem demônio aí, tem demônio em você, essas coisas, essas criancices, né? Essas criancices, que ele nos livre disso, porque muita gente pensa que fazendo isso vai ajudar as pessoas a se convencerem de que são pecadoras. E isso não é isso que convence as pessoas. O Espírito de Deus é quem convence. Né? A gente não tem argumento porque a gente nem conhece a gente, quanto mais as outras pessoas. Tá? Então, o Espírito conhece e o Espírito sabe bem fazer esta obra. O que mais? Que ele também não nos deixe pensar que ele, Deus, nos ama mais do que as outras pessoas. A gente tem essa tolice, viu? E nos ensinaram isso. A gente sair por aí dizendo que Deus ama mais a gente, ouve mais a gente, abençoa mais a gente. Isso é tolice, isso é idiotices nossas, infantilidades, coisa de criança. Entendeu? Deus ama igualmente a todos. Deus ama igualmente a todas as pessoas. Ele me ama exageradamente, mas me ama igualmente como ama qualquer outra pessoa. Entendeu? Para ele me amar muito, ele não precisa deixar de amar os outros, não. Ele me ama muito e ele ama demais também as outras pessoas.
né? Que minha lista, hoje a gente ora também, eu vou orar pela minha lista de oração, né? Nomes de anjos e anjas que começam com as letras K, L, M e N. A gente vai estar orando por elas. E que faça só o que ele planejou para o nosso bem. Tá? Que ele não faça as vontades da gente, não. Que a gente nem sabe o que pede, mas que ele faça o que ele já planejou há muito tempo. Não é planejou agora, não. Deus já planejou minha vida há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Tá? Então que ele faça aquilo que ele já planejou, porque a melhor maneira, a melhor coisa que ele pode fazer é isso. Que ele não atenda o que eu pedi. Porque o que eu peço é ruim para mim e ruim para as outras pessoas. Aí eu não sei o que é que eu peço, né, que seja de melhor para mim. Tá bom? Muito bem. A gente vai aqui para o